Então hoje a gente vai ver a resposta de Jó à Bildade, né? A gente lembra então que veio um círculo, né, de falatórios. Jó não aguentou depois de 7 dias calado ali na frente dos amigos dele. Jó foi e desabafou. Falou tudo que estava ali engasgado, tudo que ele estava sofrendo, ele foi e falou. E depois que ele falou, porque quando ele fala, né, ele pede para Deus que Deus o mande embora logo e ele se declara inocente. E os amigos dele se incomodaram muito de Jó ter se declarado inocente, porque Jó estaria falando que Deus é injusto, né? E eles entendiam que Deus é justo, então Deus dá o mal para quem praticou o mal e dá o bem para quem praticou o bem. Então Jó não é inocente. Então eles não aceitavam Jó ter falado isso. Então eles sentiram a necessidade de defender a Deus. Então eles começaram uma defesa de Deus atacando a Jó. Então eles achavam que para defender Deus eles tinham que atacar Jó. Então a gente lembra que ele veio, começou atacando a Jó, começou atacando Jó para Jó sair do pedestal dele, sair desse lugar que ele havia se colocado de santo, né, dizendo que ele era inocente e realmente confessar o pecado dele para Deus, se voltar para Deus e que tudo que aconteceu na vida dele foi porque ele era pecador. Ele perdeu os filhos dele, tudo que aconteceu é porque ele era pecador, era culpa dele, né? Aí a gente lembra que Jó veio indignado, né? E se defendeu. No capítulo 6 e 7, Jó veio se defendendo de Elifaz e falou: não, volte isso daí, revejam o que vocês estão falando de mim, não é justo, vocês estão falando do meu caráter, vocês estão falando que eu sou mentiroso, eu sou inocente. Lembra da minha história, lembra de tudo que vocês viram que eu já passei, lembra de quem eu sou e me julga de novo. Fala a verdade de mim, não fala assim. E outra, eu vou me queixar mesmo, eu tenho todo o direito de me queixar, eu vou continuar me queixando, eu não estou rejeitando a Deus, eu não estou blasfemando contra Deus, mas eu estou me queixando, eu estou cansado mesmo, e não são as minhas queixas, né, porque a gente lembra que ele falou que as queixas de Jó aumentavam o sofrimento de Jó. E Jó fala: não são minhas queixas que estão aumentando o meu sofrimento. Porque se eu for pôr numa balança, o meu sofrimento é muito maior do que minhas queixas. Então, não está equiparado. Então, não são as minhas queixas que estão fazendo aumentar meu sofrimento. Tem alguma coisa errada aí. Então, Jó fala: eu vou continuar falando sim, porque não é o que eu estou falando que está piorando o meu sofrimento. Pelo contrário, eu estar falando está liberando a dor da minha alma. A gente lembra ainda que Jó pede ajuda, né? Fala: eu não tô bem, eu preciso de ajuda, a minha alma tá amargurada, a minha alma está doente, né? Então ele termina o capítulo 7 assim. Aí a gente lembra que ontem a gente viu Bildade entra, né? E já entra chutando o balde, né? E acusando de novo a Jó. Então, Bildade, a gente lembra que ele entra falando que Jó não é inocente, para Jó parar com coisa, e que os filhos dele também não eram inocentes. Se morreu é porque estava devendo para Deus, tinham mentido, tinham pecado, então eles tinham sido condenados, então eles mereciam aquilo mesmo, né? E Bildade falou isso. E Bildade falou que não tem o que lembrar de Jó, porque a gente lembra que Jó fala: não, lembra quem eu sou. Não é justo vocês me julgarem pelo que eu estou vivendo agora. Vocês têm que lembrar quem eu sou. Não é o que eu estou vivendo agora que faz o meu caráter, que faz quem eu sou. Lembra do que eu fui antes. Eu sempre fui um homem honesto. Não é porque eu estou vivendo esse horror na minha vida agora que eu não sou uma pessoa honesta e que eu mereço passar por isso. E a gente lembra que Bildade, né? Terrivelmente fala para Jó, fala: não existe mais passado para você, a gente já esqueceu o que você era no passado, a sua situação atual a gente não lembra mais o que passou no passado, agora você, o que a gente consegue ver é o que está acontecendo na tua vida e você é culpado, né? Então a gente lembra que Bildade falou isso, e Bildade falou: vai orar para Deus, vai pedir perdão para Deus, vai se confessar para Deus e entende que você é um pecador. Então agora a gente vai ver a resposta de Jó para Bildade. Então agora Jó vai responder para Bildade. Aí então no versículo 1 do capítulo 9, Jó diz, né? No versículo 2 ele começa dizendo: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Então o que acontece aqui? Qual que é a defesa de Bildade? A defesa de Bildade é dizer que Deus é justo. Porque a questão toda está em torno de Jó falar que Deus não é justo. Porque o que Jó está pensando? Não, Deus não é justo. Se Deus dá o bom para quem é bom e o mal para quem é mal, e eu estou recebendo mal e eu sou bom, então Deus é injusto. E ele começa a falar isso: Deus é injusto, Deus é injusto. E a Bildade fala: não, Deus não é injusto, Jó, Deus é justo. Então agora Jó vai concordar com Bildade. Jó vai falar: não, eu concordo com isso, Deus é justo mesmo, mas na justiça dele. A justiça dele é de
diferente da nossa. Jó vai começar a falar isso. Não, Deus é justo, mas ele é justo na justiça dele, não é justo na nossa justiça, porque ele entende para ele que aquilo que ele está vivendo não é justo. Então, na justiça humana, ele fala: eu não estou vivendo algo justo. Na minha justiça, na justiça humana, eu não estou vivendo algo justo. Mas não, eu concordo, Deus é justo. Quem sou eu para questionar a justiça de Deus, né? Deus é um juiz, né? É isso que o Jó está querendo dizer. Jó está querendo, quando você fala que Deus é justo, quem é justo? Quem tem justiça. Então, se a pessoa tem justiça, é que ela faz um bom julgamento. Então, toda pessoa que, se você é justo, toda pessoa justa, ela pratica justiça. Por isso que ela é justa, porque ela praticou justiça. Se ela praticou justiça, é porque ela tinha poder de juízo para praticar justiça, porque quem não tem poder de juízo não pratica justiça. Você tem que ter poder de atitude, senão você não vai praticar justiça. Então o que Jó está querendo dizer é isso. Não, Deus é justo, realmente Deus é justo, né? Porque Deus tem poder para praticar o que ele acha certo. Mas é o que ele acha certo. A justiça dele é diferente da nossa justiça, Bildade. Aí Jó tá querendo dizer isso para Bildade, né? Não, ele é justo. Ele é justo, mas na justiça dele, né? Porque quem vai falar que Deus não é justo se Deus é o juiz, né? Se você recebe uma sentença, se você recebe uma condenação, se você recebe algo de alguém que é a autoridade máxima naquilo, você não tem para onde recorrer mais. Então você vai falar: não, ele foi justo. Mas por que, que ele foi justo? Dentro da justiça dele, porque você não concorda com aquilo que está acontecendo. Mas dentro da cabeça daquela pessoa, dentro da justiça daquela pessoa, foi justo. Por quê? Porque você não tem para onde correr mais, você não tem para onde pedir ajuda. Então é isso que Jó fala. Não, realmente, eu concordo com você, Deus é justo, né? Mas a justiça de Deus é diferente da nossa. Tanto que a gente vai ver que Jó fala: a justiça de Deus é a justiça que entrega o mundo para os ímpios. Os bons morrem na frente de Deus. E essa é a justiça de Deus. Então ele vai falar que Deus é justo, porque Deus é o juiz. Né? Deus ali tem o mandamento em cima. Então as ações de Deus são inquestionáveis, Jó está querendo dizer. Porém, não quer dizer que as ações dele ele concorde. Então, Jó está falando: não, Deus é justo, mas eu não concordo. Para mim não está justo isso. Não está justo o que está acontecendo. Mas eu não tenho para quem recorrer. Eu não tenho para quem pedir para que avalie a Deus, né? Então, realmente, ele é justo. Ele é justo dentro da justiça dele. Ele é justo dentro do que ele acha certo, né? Mas não é igual o que eu acho certo. Aí Jó começa a falar assim. Aí ele fala no versículo 2: bem sei que isso é verdade. Ou seja, bem sei que é verdade a justiça de Deus, né? Eu bem sei que é verdade que Deus é justo. Eu sei disso, Bildade, ele tá falando. Aí ele fala aqui: mas como pode um mortal ser justo diante de Deus, né? Porque a gente lembra que até então ele faz Bildade, estão falando o quê? Eles estão pondo a culpa na vítima. Eles estão falando: ó, Jó, você não está saindo dessa situação porque você não está indo falar com Deus. Você não está indo ter com Deus. Você não está indo lá se justificar diante de Deus. Você não está indo lá pedir perdão para Deus. Então, por que você está sofrendo tudo isso? Porque você não foi lá. Se você for lá se justificar, pedir perdão e for falar com Deus, Deus vai te ouvir, vai te perdoar e vai parar com tudo isso que ele está fazendo na tua vida. E o que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo: não, vocês não estão entendendo, gente. Deus é justo. É tão justo, mas tão justo que não existe uma pessoa que possa chegar diante dele e se defender. O que eu vou fazer na frente de Deus? Vou questionar Deus o quê? Eu vou, porque até então os amigos dele estão indignados porque Jó está insistindo em pedir a morte. Jó fala que ele já tem a sentença dele de condenação, então ele quer antecipar o que já é óbvio. Ele fala: eu já tô condenado mesmo, então me mata logo, Deus. Para que eu vou continuar vivendo se eu não tenho mais como reverter a minha sentença, né? Então, Bildade fala o quê? Bildade fala: não, você ainda pode reverter sua sentença. É isso que Bildade, levando assim num conceito mais prático, né? Jó fala: eu quero morrer. Porque Deus já me sentenciou, Deus não me perdoou, não quer me perdoar, Deus não quer nem mais me ouvir. Então, para Deus, eu estou condenado. Aí nisso, Bildade fala: não, Jó, você não está condenado ainda. Você vê, seus filhos já morreram. Se Deus não te matou ainda, é porque Deus pode te perdoar. Então, ora para Deus, conversa com Deus, pede perdão para Deus, se volta para Deus. E Jó está falando aqui que não. Falou assim: se Deus já deu minha sentença, se Deus já me condenou, não adianta. Quem sou eu para ir diante de Deus e pedir para que ele mude o que ele já decidiu? Deus é justo. Se eu for diante de Deus e ele já decidiu a sentença dele, e eu for diante de Deus e pedir para ele mudar o que ele
decidiu, ele vai estar confirmando que ele não é justo, porque uma pessoa justa não vai mudar sua decisão. O que é justo, ele não vai mudar. O outro pode vir chorar, implorar, ele não vai mudar a decisão dele. Então é esse o argumento de Jó. Jó fala: não, eu não vou pedir, não vou implorar para Deus tirar isso de mim. Eu vou pedir para Deus me tirar logo daqui, porque pelo que eu entendo, por Deus ser justo, é tão incrível que a compreensão de justiça de Deus para Jó é diferente da compreensão de justiça de Deus para os amigos de Jó. Porque para os amigos de Jó, Deus é justo, Deus faz justiça, mas você pode conversar com Deus, pedir perdão e Deus tira aquilo de que ele estava fazendo em você, né? Porque ele muda a sentença dele para os amigos de Jó. Mas Jó diz o quê? Falando: não, vocês não estão entendendo. Eu concordo que Deus é justo. Eu não estou discordando de vocês. Deus é justo. Mas por Deus ser justo, depois que ele dá a sentença dele, ele não volta atrás mais no que ele decidiu. Ele já deu a sentença dele. E por ele ser justo, ele não volta atrás. Porque se ele voltasse atrás, seria falar: realmente eu estava errado e ele estava certo. Então eu não fui justo. Então já fala: ele é justo. E é porque ele é justo que não há quem chegue nele e tente se justificar diante dele. Não adianta eu agora clamar a Deus para que Deus tire isso de mim, que Deus me devolva a minha vida. Não adianta. Como que eu vou me justificar diante de... Como que eu vou tentar? Ele está querendo dizer: como que eu vou tentar convencer a Deus a mudar a minha sentença, se ele já deu a minha sentença? Como que eu vou chegar diante de Deus e tentar convencer ele se ele é o justo, se a justiça é dele? Quem sou eu para convencer a Deus, né? Que a minha justiça é melhor do que a dele. Então, Jó tá querendo dizer isso, para eles pararem de ficar falando que tá nas mãos de Jó e Jó não tá fazendo nada, né? O homem já tá ali numa situação tremenda, vivendo o pior da vida dele, né? E as pessoas chegam nele e falam: ó, você tá assim porque você não se mexe. Vai orar para Deus que resolve. Isso daí é falta de oração, né? É que nem hoje os crentes. Tem gente, infelizmente, que é assim. A gente está passando por uma dificuldade da nossa vida, a pessoa fala: isso é falta de oração, vai fazer jejum. É isso que os amigos dele estão fazendo. Estão falando: a culpa é tua, Jó. Vai orar, Jó. Vai se ajeitar, Jó. E Jó tá falando: gente, vocês não estão entendendo. Deus me sentenciou, Deus deu em mim já a sentença dele. Ele já carregou em mim toda a ira dele, de forma que se ele já deu a sentença, ele não vai mudar atrás no que ele decidiu. Ele já me condenou. Se ele já me condenou, ele não vai voltar atrás na condenação dele. Ele é tão justo que ele não fala que ele errou. Ele é justo demais para falar: realmente eu errei, eu vou mudar a sua sentença. Ele não vai mudar minha sentença. Então ele começa a falar isso para os amigos dele, porque os amigos dele ficam enchendo o saco dele, coitado, dizendo que ele está passando porque ele está passando, porque ele não se aproxima de Deus. Tá na tua mão sair dessa situação, Jó. É só você orar. Gente, o quanto que esse homem deve ter orado. Esse homem aqui na frente dos amigos dele fica falando na frente dos amigos. Imagina o quanto que ele não orou sozinho. Se na frente dos amigos, esses amigos terríveis. Quando a gente fala, né, que Jó é o exemplo de paciência na Bíblia, né? Porque todo mundo fala: a paciência de Jó, né? Não é paciência com relação ao sofrimento dele que Deus causou. Não é isso. Porque com relação ao sofrimento dele, a gente vai ver que ele não teve paciência. Ele queria morrer. Ele fala: Deus, me leva, eu não tenho paciência, eu quero morrer. Ele não tinha paciência com relação ao sofrimento. A paciência que fala não é com relação ao sofrimento, é paciência com os amigos. Se fosse outra pessoa, ele teria xingado esses amigos, ele teria expulsado esses amigos da casa dele, sabe? Ele teria, sei lá, mandado alguém bater nele, sei lá, feito alguma coisa. Mas ele tem uma paciência que ele é ofendido na cara dura. O próximo amigo dele que vai abrir a boca, gente, vai falar para ele que ele tá tendo menos do que ele merece, que era para ele sofrer mais. A pessoa vai falar isso na cara de Jó, Jó ali, ruim, naquele estado, e vem o amigo, né, o terceiro amigo dele vem e fala: ó, na verdade, você tá sofrendo é pouco, você devia sofrer mais. Ele fala isso para Jó. Então, quando a gente fala da paciência de Jó, a gente não está falando da paciência de Jó com relação às dores dele. Não, ele não teve paciência. Então, é normal. A Bíblia nos... Porque às vezes a gente acha que tem que ter a paciência de Jó com relação ao sofrimento. Não é isso.
Jó clamava a Deus no sofrimento, Jó desabafava no sofrimento. Então a gente não tem que fingir que tá tudo bem. Jó nos ensina isso, mas em momento nenhum ele pecou contra Deus, apenas quando ele falou que Deus era injusto, né? Mas Deus assim o perdoou, né? Deus só ficou irritado com ele, mas depois Deus o perdoou e ele se ajeitou, né? Mas não foi tão grave o pecado de Jó quanto o pecado dos amigos dele. Então a gente vê que Jó nos ensina isso, não é? As pessoas não entendem direito o que está escrito na Bíblia e aconselham coisas erradas. Então a gente não tem que calar nossos sentimentos. Jó ensina isso, a gente tem que falar. Se a gente não está aguentando sozinho, foi o que aconteceu com Jó. Olha que incrível que Jó ensina pra gente. O que aconteceu com Jó é que ele já estava com a alma dele doente. Ele sentia a alma dele doente. E ele começou a orar para Deus, só que Deus não respondia. E realmente assim, acontece momentos da vida da gente que a gente não tem a resposta de Deus. E a gente precisa se sentir bem. E Jó fez isso. Jó foi procurar alguém para se aconselhar, alguém para falar, né? Então, gente, isso é possível, sabe? Só que a gente só tem que ter cuidado com quem a gente vai se aconselhar, quem a gente vai ouvir, né? Porque tem que ser alguém que trate a gente com compaixão, né? Não como trataram a Jó, porque na verdade Jó foi buscar compaixão e recebeu julgamento, né? Então, aqui Jó fala para Bildade, não, eu concordo. Deus é justo, eu não estou discordando de vocês, eu concordo perfeitamente. Deus é justo e por ele ser justo, ele já me condenou, já deu minha sentença e ele não vai voltar atrás no que ele falou, por ele ser justo. Uma pessoa que é justa e toma uma decisão não vai voltar atrás no que ela decidiu, porque ela agiu com justiça. Então, se ela voltar atrás no que ela decidiu, significa que ela não agiu com justiça, que ela é uma pessoa que não sabe o que faz, né? Então, Jó começa a argumentar dessa forma. Aí no versículo 3, Jó continua falando, né? Ainda que eu quisesse discutir com Deus, eu não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000, né? Então ele fala, ó, ainda que eu quisesse, estivesse bem disposto, aí questionar Deus, aí falar com Deus e reclamar com Deus, questionar Deus, gente, a primeira pergunta que ele me fizesse eu não ia poder responder. De 1000 perguntas eu não ia conseguir responder uma, porque quem sou eu para responder a Deus, né? Então ele fala assim, mesmo que eu tentasse argumentar diante de Deus, tentasse chegar diante de Deus e argumentar, né? Ai, Deus, muda minha situação, muda a sua sentença, né? Muda o que o Senhor decidiu para mim. Ainda que eu tentasse, quando Deus começasse a me fazer perguntas, o porquê que eu tenho esse direito, eu não ia saber responder. Eu não ia saber responder nenhuma de 1000 perguntas que ele fizesse, né? Então ele começa a falar que ele não teria argumentos, ainda que ele se dispusesse aí, né, para Deus questionar, ele não teria argumentos. Quando Deus começasse a questioná-lo, ele não ia ter como responder a Deus. Deus faria 1000 perguntas, ele não ia conseguir responder uma. Aí no versículo 4, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem pode disputar com ele e ter paz, né? Então ele fala, ó, mais sábio do que Deus quem é? Qualquer argumento que eu der, ele vai quebrar, porque ele é mais inteligente do que eu. Então, como que eu vou argumentar contra Deus? Qualquer coisa que eu falar, ele vai me rebater com mais sabedoria. Ninguém alcança a sabedoria dele. Então, eu já perdi nesse ponto de argumentação, porque a sabedoria dele é muito maior do que a minha. Então, a argumentação dele vai ser muito melhor do que a minha. Aí aqui ele continua. Quem pode disputar com ele e ter paz, né? E ele fala também assim, então. E quem é que se atreve a questionar a Deus o que ele está fazendo e vai ficar em paz? Quem sou eu para questionar Deus? Então a gente vê que incrível, né? Jó não questionava a Deus assim, o que estava acontecendo na vida dele. Ele queria entender por quê. Ele queria entender por que estava acontecendo aquilo que ele não estava entendendo por quê. Mas ele não questionava a sentença de Deus. Por exemplo, a gente vai ver até mais para frente que Jó até fala. Ai, se fosse um pecado bobo, sei lá, foi uma bobeirinha que ele cometeu quando ele era criança, uma coisa muito simples. Ele falou que ele queria saber até se foi isso. Ele não ia falar para Deus, mas não é justo, Deus, o Senhor tá me punindo dessa forma agora por causa de um pecadinho desse, um negocinho pequeno desse. Não, ele não ia questionar o que Deus estava fazendo, a justiça de Deus, mas ele queria entender o porquê. Ele falou, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Eu só queria entender isso. Ele só queria entender isso, ele não queria mudar e nem questionar o que Deus estava fazendo, mas ele queria entender por que Deus estava fazendo, o que foi o gatilho para Deus fazer aquilo, o que foi que ele fez de errado para Deus fazer aquilo com ele. Ele queria entender isso, né? Mas ele não, deixa eu pôr para carregar aqui o celular. Mas ele não disputaria com Deus. Ele falou que fala que jamais disputaria com Deus
ele fala que jamais disputaria com Deus, porque quem vai disputar com Deus e vai ganhar? Como que você vai ganhar de Deus se Deus tem toda a sabedoria, né? Se de Deus provém toda a inteligência e toda a sabedoria. Aí aqui então, né, como que ele vai ter paz se ele for lá disputar com Deus, né? Aqui ele ainda vai dar outros exemplos, né? Quem é aquele que disputou com Deus, quis ganhar de Deus e teve paz? Ninguém tem paz, né? Porque quem é acima de Deus? Ninguém. Deus é o poderoso, né? Então Deus pode tudo. Então quem vai disputar com ele? Quem disputar com ele sempre vai perder. Ninguém vai ganhar disputando com Deus, sempre vai perder. Não tem como ganhar de Deus, né? Quem vai disputar com Deus e vai vencer? Ninguém. Né? Além de não vencer, você não vai ter paz, porque você vai estar no lado contrário de Deus. Se você está disputando com Deus, você está disputando contra Deus. Então você não tem paz, porque a paz provém de Deus. Então todo aquele que disputa contra Deus não tem paz. Porque para você ter paz, você precisa estar do lado de Deus, não estar contra Deus, disputando contra Deus, né? Então ele fala: quem é que vai disputar contra Deus, vai estar ali questionando a Deus, indo contra o que Deus está decidindo, e vai ter paz? Ninguém, porque você está saindo do lado de Deus, você está indo para o lado da oposição, né? Não tem como você ser o advogado da defesa e o advogado da acusação. Então, ou você está ali na defesa ou você está na acusação. Então, não tem como você estar ali junto, né? É isso que Jó fala. Se eu for para o lado contrário, se eu começar a questionar a Deus, eu estou indo para o lado contrário. Então, eu estou discordando de Deus, eu estou me afastando dele, eu estou indo para o lado contrário, eu não tenho paz, porque é de Deus que provém a paz. Se eu tô do lado oposto ao dele, eu não tenho paz. Então a paz está com ele. Eu tô do lado contrário. Eu sou ali inimiga adversária dele. Então eu não tenho paz, porque eu tô do lado contrário de Deus, né? É isso que ele fala. Aí no versículo 5, ele, né, Deus, transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Então Jó fala: gente, Deus pega montanha, gente, pega monte. E ele muda os montes de lugar. Deus pega a montanha, se quiser vir de ponta para cabeça a montanha. Você acha que ele vai fazer o que comigo? Você acha que ele vai fazer o que com a gente? Se ele faz isso com montanha, com monte, a gente não é nada, a gente é pó. Ele vai fazer o que com a gente? Ele pode fazer o que ele quiser. É isso que Jó fala, né? Se ele tem esse poder sobre os montes, imagina sobre nós que somos só pó, né? Aí no versículo 6, sacode a terra e a tira do lugar e faça suas colunas tremerem, né? Então Deus, ele sacode a terra inteira, né, com terremotos, tudo, a terra inteira sente, as colunas tremem, né, numa poesia, né, lógico que não tem coluna sustentando a terra, mas no modo poético, né, as colunas da terra, aquilo que sustenta a terra se treme, porque a terra, ela sai de si, né, então a terra parece que vai ser destruída, parece que vai tudo desmoronar, né, devastações acontecem, coisas ruins acontecem, pessoas morrem por causa dessas tremedeiras, desses terremotos, né, isso que ele fala. Aí fala: gente, Deus faz isso com a terra. Ele sacode a terra, ele faz ter terremoto na terra, ele faz as colunas da terra tremerem a ponto da gente achar que a terra vai desabar. E você acha que ele não vai fazer nada com a gente? Ele faz o que ele quiser com a gente. Assim como ele faz com a terra, ele faz o que ele quiser com a gente. Aí ele continua no versículo 7. Deus fala com o sol e ele não brilha, né? Ele veda e esconde a luz das estrelas. Então ele fala: Deus, quando quer, se for da vontade dele, ele olha para o sol e fala: hoje você não vai nascer. E não vai ter sol. A gente não vai ter sol durante o dia. Um exemplo claro disso a gente vai ver lá no Egito, né? Que não teve sol, né? Era aquela escuridão de trevas mesmo, né? Densa, você podia sentir a treva, né? Então, Deus fez isso. É um exemplo do que Jó fala aqui, é isso, no Êxodo, né? No Egito. Aí aqui também ele fala que ele apaga, né? Esconde a luz das estrelas. Outro exemplo também é quando Josué ora para Deus e Deus, né, faz o dia ficar mais longo, né, para a rotação da Terra, o dia ficar mais longo, demora para anoitecer. É outro exemplo também, porque Deus tem o controle do sol e da noite, né, do sol e das estrelas. É isso que o Jó está falando. O Jó está falando para Bildade, né? Bildade, Deus, ele controla o sol, controla as estrelas, controla a noite.
Eu vou falar o que para ele? Eu vou questionar o que para ele? Eu vou falar o que? Vou argumentar o que para ele? Quem sou eu para falar alguma coisa para uma pessoa, um ser com esse poder? Eu vou falar o que? Vou argumentar o que para ele? Aí no versículo 8: Deus sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Então aqui Jó tá falando o quê? Gente, Deus sozinho, ele estende o céu. O céu não cai sobre a nossa cabeça. É isso que Jó tá falando. A gente olha assim pro céu e vê aquele céu e ele não cai. Por quê? Porque Deus estendeu. Deus sozinho estendeu o céu sobre as nossas cabeças. E a gente olha para cima e a nuvem não cai, o céu não cai na nossa cabeça. Porque Deus estendeu sozinho o céu. Aí ele fala aqui, Deus anda sobre as ondas do mar. Por exemplo, o mar, ele é muito revoltoso, né? Então, quando vem as ondas do mar, ela leva tudo que tá ali. Então, se tem um barco ali, vem a onda do mar, vira o barco e as pessoas morrem e o barco é levado pela água, né? Só que aqui Jó tá falando, não, Deus não. Nem o mar leva a Deus, nem a onda mais feroz não leva a Deus, porque Deus anda por cima da onda. Deus anda por cima do mar. Deus manda até no mar, né? Então a gente vai ver mais pra frente também que ele fala, né, que Deus manda até nos inimigos dele. Jó vai falar, não, Deus manda até nos inimigos dele, até os que se levantam contra ele, ele manda. Deus manda em tudo. E eu vou questionar o quê? Eu vou falar o quê para Deus? Vou falar para Deus mudar o quê? Se ele já decidiu, se ele decidiu, tá bom. Eu só vou pedir para ele antecipar. Vou pedir para ele antecipar a minha sentença. Aí no versículo 9 ele continua falando: Quem fez a Ursa, o Órion, das Pleiades e das constelações do sul, né? E ele, como é uma poesia, né? Ele tá falando quem foi que fez todas as constelações, né? Quem foi que fez a constelação da Ursa Maior? Quem foi que fez a constelação de Órion? Quem foi que fez a constelação de 7 estrelas, né? Que é essa Pleiades. Quem foi que fez todas as constelações do mundo? Quem foi que fez a gente olhar assim, né? Porque eles já tinham essa habilidade, né? A gente vê aqui no livro de Jó que eles já tinham esse conhecimento, né? Então, quem foi que fez que a gente olha para o alto e vê coisas paradas lá no universo? Quem foi que fez aquilo que fica ali parado no universo? Você consegue ver daqui as estrelas? Quem foi que fez isso? Foi Deus. E eu vou falar o quê? Que conhecimento que eu tenho para questionar Deus? Eu conheço o que na vida? Eu não conheço nada para questionar Deus, né? É isso que ele está falando. Aí no versículo 10. Realiza maravilhas que não podem perscrutar, milagres que não se podem contar, né? Então ele fala, Deus realiza maravilhas que a gente não pode investigar. Não tem como a gente investigar o que Deus fez. Deus faz algo tão incrível, não tem como você ir procurar explicação para o milagre que ele fez. Ele faz e não tem explicação científica para o que ele fez. É isso que ele está falando, né, João? Deus faz milagres, faz maravilhas que a gente pode tentar investigar, até cientificamente a gente não vai achar solução. A gente não vai entender como aconteceu. Coisas absurdas acontecem, né? A gente não consegue investigar como foi que ele fez aquilo, né? Ele fez. Aí fala milagres que não podem contar. Então ele faz coisas incontáveis. Não é que ele faz uma coisa extraordinária e cansou e não faz mais. Não, ele não cansa de fazer. Você não pode contar o tanto de maravilhas que Deus faz, né? Desde a natureza, desde tudo que ele já criou. Quantas coisas que Deus já fez maravilhosas, né? E são incontáveis. A gente não pode nem contar as maravilhas que Deus já fez. E o que eu vou discutir com ele, né? Aí aqui no versículo 11, Jó continua falando. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. Então aqui Jó continua falando o porquê que ele não pode questionar Deus. Ele continua falando por que ele não vai lá argumentar contra Deus. Agora ele fala, como que eu vou questionar, como que eu vou brigar com uma pessoa que eu nem vejo? Ele vem aqui do meu lado e me dá um tabefe aqui que eu não tô nem vendo. É isso que ele tá querendo dizer, né? Eu não vejo a Deus, eu não tô vendo de onde está vindo. Ele vem com a fúria dele que eu não vejo nem de onde veio. E quando eu vejo, eu já tô no chão. Como que eu vou brigar? Vou querer discutir, vou querer argumentar, vou querer brigar com uma pessoa que eu não vejo, né? Que se passa perto de mim eu não percebo, eu só sinto mesmo quando a mão dele vem. Então ele fala, como que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu não tem como. Eu vou discutir com alguém que eu não tô vendo. Ele me dá um tabefe ali no meio da briga, eu não tô vendo. Eu não tô vendo quando ele tá cirando o que eu tô falando, né? Então, porque às vezes a gente tá olhando ali o outro, a gente tá discutindo e a gente tá vendo na cara do outro, né, que aquilo não tá dando certo. A gente para.
Agora ele não vai ver a face de Deus para saber que não está dando certo e vai parar. Então ele fala isso, como que eu vou discutir se eu não estou vendo? Eu não vou ver a reação de Deus para comigo. Quando eu for ver, eu só vou receber um tabefe. Eu não vou ter uma reação que vai antecipar o que ele vai fazer. Quando acontecer, eu já vou ter recebido a ira dele, né? É isso que ele fala. Como que eu vou discutir com alguém assim? Aí no versículo 12: se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes, né? Então ele fala, se ele decide tomar alguma coisa para si, quem é que pode questionar o que ele fez? Quem é que pode impedi-lo de pegar o que ele quer pegar? Se ele quer pegar, ele vai pegar. Aqui, Jó está dando uma resposta para o que o Bildade falou. Bildade falou que os filhos dele haviam pecado, né? E por isso que morreram. Aí, Bildade falou, seus filhos pecaram, Jó, por isso que eles morreram. Eles mereceram morrer, né? Então, agora Jó está falando. Jó está falando, Bildade, quem somos nós, né? Para questionar se Deus quer tomar alguma coisa. Se Deus quer tomar alguma coisa, toma. O que a gente vai ficar fazendo? A gente vai querer saber por que Deus tomou? Deus não tem que dar satisfação pra gente, né? Então, Jó tá falando, para de ficar tentando adivinhar o porquê que meus filhos foram embora. Não é da tua conta, né? É uma coisa que é íntimo de Deus. Eu não tô preocupado com isso. Por que você tá preocupado, Bildade, né? Ele tá querendo dizer isso, Jó, porque Bildade havia falado isso. Ele fala, se Deus quer pegar alguma coisa, quem vai poder pará-lo? Quem vai poder impedir Deus de pegar? Se ele quer pegar, ele vai pegar. Ele quis pegar meus filhos de volta, ele pegou. Eu vou impedir ele? Como que eu vou impedir? Aí ele fala: quem pode dizer o que fazes? Então, como que eu vou chegar e falar o que você fez? O que você tá fazendo? Tá levando meus filhos? O que você tá fazendo? Tá me deixando aqui mal? O que você tá fazendo? Ele faz o que ele quer, né? Ó, falar, ele faz o que ele quer. Quem sou eu para questionar? Aí ele fala, quem sou eu, né, para questionar? Se Deus quer apanhar, se Deus quer pegar, ele vai pegar. Ele pega o que ele quiser, ele deu, ele tomou. Ele que sabe quando ele quer pegar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou falar, o que você tá fazendo? Não é para tirar daí não, não é para pegar meu filho não. Não, eu não vou questionar nada. Deus sabe o que faz. Aí no versículo 13. Deus não revogará a sua própria ira. Aí aqui ele está voltando para aquela questão. Ele fala assim, Deus não vai revogar a sua própria ira. Se Deus já deu uma sentença, se Deus já condenou alguém, se Deus já decidiu uma coisa, ele não vai voltar atrás do que ele decidiu. Então já está falando, não adianta eu ir falar com ele. Ele já decidiu me condenar. Não adianta eu falar para ele, não me condena mais, Deus. Eu estou arrependido. Eu posso estar arrependido quanto for, ele não vai voltar atrás porque ele já decidiu. É isso que o Jó está falando. Não adianta eu me arrepender, ele já decidiu, está decidido. Então não adianta eu achar que ele vai revogar a ira dele. Ele não vai, ele não volta atrás. Se ele começou com a ira dele, ele vai até o fim. Ele não vai deixar de aplicar a ira dele em mim. Se ele já decidiu aplicar a ira dele em mim, de nada vai adiantar agora eu pedi para Deus tirar a mão dele sobre mim, o peso dele de sobre mim. De nada vai adiantar, porque ele não vai tirar a ira dele, ele não vai revogar a ira dele. Ele decidiu e ele vai continuar com a ira dele, né? Isso que o Jó fala. Aí, debaixo de Deus se encurvam os auxiliadores do Egito, né? Tem algumas bíblias que está escrito Raabe, né? Mas no termo em hebraico, né? Numa bíblia interlinear, a gente consegue ver que está escrito se encurvam embaixo de Deus, né? Se encurvam os auxiliadores do Egito. Quem são os auxiliadores do Egito? São os deuses do Egito. Então, o que Jó está falando? Se até os deuses do Egito que são contra Deus, lutam contra Deus, né? Os deuses do Egito ali, que tentam afrontar ali, os dois batem assim, os deuses do Egito querem ser maiores do que o Deus único. Até eles, os deuses do Egito, se encurvam diante de Deus, eles são menores que Deus, eles se submetem a Deus, quanto mais eu, é isso que Jó está falando, né? Se os auxiliadores do Egito, se os deuses do Egito se encurvam para Deus e obedecem a Deus, quanto mais eu. Se eles, que são adversários de Deus, abertos, né? São adversários de Deus abertos. E são deuses e se encurvam a Deus, quanto menos eu. Quem sou eu então? Se eles se curvam a Deus, quem sou eu então para não me curvar, né? Para não aceitar os desígnios de Deus, não aceitar o que Deus está fazendo. Aí aqui no versículo 14, porque a questão de Jó parece que não é que ele não aceitava o que estava acontecendo.
ele queria que acabasse logo. Ele não estava questionando, eu não aceito. Ele falava, realmente, ele não via lógica no que estava acontecendo, então ele falava, então Deus é injusto. Realmente, Deus é injusto. Mas ele não deixava de amar a Deus, né? Ele falava, não, eu amo a Deus, só que realmente Deus é injusto. Deus não é justo como eu achava, porque Deus pune os bons, então Deus é injusto. Mas eu ainda amo a Deus, né? Então ele continuava assim com Deus, só que ele não questionava. A única coisa que ele queria era ir embora logo. Então ele não questionava o que Deus estava fazendo, né? Ele só realmente pede um porquê, né? Só me fala porquê, Deus. Só para eu entender o que foi que eu fiz, para eu ir embora, pelo menos tendo consciência do que foi que eu fiz de errado, onde foi que eu errei, né? Mas ele não pede para Deus, não fala para Deus, ai Deus, tira isso de mim, ai, muda isso. Não, ele não faz esse tipo de coisa, a gente vê, né? Então Jó aceita a vontade de Deus, mas ele só quer entender por que aquilo, né? Ele tenta entender o porquê. E ele realmente, como ele não tem a resposta do porquê aquilo está acontecendo na vida dele, então ele começa a falar: eu não lembro de nada que eu tenha feito para merecer isso. Então Deus é injusto. Então, a solução que eu chego é que Deus é injusto. Deus não me fala nada que eu fiz para merecer isso. E eu não me lembro de nada que eu tenha feito. Então, Deus é injusto, né? Essa é a posição de Jó, né? Mas no final a gente vai ver que ele vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e vai falar que ele falava do que ele não sabia, né? Ele falava bobeira. Então, no versículo 14, né, ele continua. Como então poderia eu discutir com ele, né? Depois de tudo isso que ele fala, então como eu vou discutir com Deus? Depois de tudo que eu te expliquei, Bildade, como que você quer que eu vá discutir com Deus? Como eu vou achar a palavra certa para argumentar com ele? Não há palavra que eu ache. Ele sabe o que eu vou falar antes de eu abrir minha boca. Eu vou falar o que com Deus? Vou falar o que com ele, né? Aí no versículo 15: a ele, ainda que eu fosse justo, não, eu não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então ele fala, mesmo que eu fosse justo, mesmo que eu fosse inocente, mesmo que eu fosse certo, eu não ia responder a Deus, eu não ia questionar a Deus, eu não ia argumentar contra Deus. Antes eu pediria misericórdia. Antes eu pediria misericórdia. E é isso que Jó entende. Jó entende que o fato dele estar pedindo para ir embora logo é pedir misericórdia. Ele fala assim: não, eu estou pedindo para Deus antecipar o meu sofrimento. Eu sei que eu vou morrer dessa forma. Ele tinha certeza que ele havia sido condenado por Deus e que ele morreria daquela forma. Então ele fala: como eu sei que eu vou morrer dessa forma, Deus, tem misericórdia de mim e me deixa embora logo. Então ele pedia misericórdia de Deus, mas ele não pedia para Deus mudar a sentença dele. Então ele não pedia para Deus mudar de opinião, porque Jó achava que Deus não mudava de opinião. Então Jó achava que se Deus tomar uma decisão, não vai mudar de decisão. Ele achava que era aquela decisão e acabou, né? E não, né? Deus não é assim. A gente vai ver que Deus não é assim. Então, ele achava que era. Jó achava que Deus tomou uma decisão, é aquilo e acabou. Então, ele falava: não adianta eu argumentar contra Deus em relação à decisão que ele tomou. O que adianta é eu pedir misericórdia para que ele me deixe descansar logo. Então, ele que me leve logo e eu descanse logo, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Que Deus, ele também muda. Com o que ele fala, né? Ele também muda as decisões dele. A gente vai ver isso. Quando a gente estudar o livro de Reis, tem um rei que o profeta chega nele e fala: olha, se prepara porque você vai morrer. Você tá com uma doença para a morte e você vai morrer. Prepara aí seu reino porque é a sua hora. Deus mandou avisar que é a sua hora. E ele se humilha para Deus e chora e começa a implorar para Deus mais tempo de vida. E antes de ir embora do palácio, o profeta volta, porque Deus mandou. E Deus dá para esse homem mais 15 anos de vida. Então, depende do coração da pessoa, né? Deus não é assim, uma pessoa que decide. Porque seria um governo, né? Autoritário, um governo ditador, né? Mas não, Deus tem prazer em ouvir, né? Então Deus tem prazer em ouvir o que a gente pensa daquilo que ele decidiu. E às vezes ele até muda de ideia com relação ao que ele decidiu, dependendo da verdade do nosso coração, que é o que aconteceu com esse rei. Mas assim, aqui é muito importante falar, porque muita gente prega o livro de Jó com base nos primeiros capítulos. Os primeiros capítulos são os capítulos em que se fala sobre um Deus que não é. Então, os primeiros capítulos de Jó são capítulos que não falam a verdade de Deus. Eles falam de coisas que eles não conhecem, eles falam de coisas que eles não sabem. Tanto que Deus se revela no livro de Jó no final do livro de Jó. É no final do livro de Jó que a gente vê quem realmente é Deus, né?
Porque até então é falado um monte de bobeira sobre Deus, é falado coisa que não é de Deus. Então, é muito importante ler como um todo o livro de Jó, não só o começo, né? Senão a gente começa a achar que é verdade o que eles estão falando aqui. E não é assim, né? Eles estão falando sobre coisas que eles não sabem, sobre coisas que eles não conhecem. Então, eles estão falando bobeira. E a gente às vezes lê e fala: olha, Deus, nossa, Deus não muda de ideia, Deus não muda de decisão, Deus não escuta a gente. Então, a gente começa a criar coisas equivocadas, sendo que não é isso, né? O livro de Jó se resume no final, não é no começo, né, da história dele. É um livro para mostrar que, na verdade, é um homem fiel, porém ele era fiel sem conhecer intimamente a Deus. E a gente para e pensa, né? Se Jó conseguiu ser fiel a Deus, sem conhecer intimamente a Deus, imagina o que esse homem não faz conhecendo a Deus intimamente, né? Sem conhecer a Deus com intimidade, ele já fazia tudo por esse Deus, já agia da forma como ele agiu, né, para merecer um livro na Bíblia. Imagina conhecendo a Deus o que esse homem não faria, né? Então é isso que a Bíblia nos ensina, sabe? Se a gente consegue tanta coisa sem ter intimidade com Deus, porque a gente consegue muitas coisas na nossa vida pela nossa fé, porém a gente consegue sem ter intimidade com Deus. Imagina se a gente tivesse intimidade com Deus. Nossa, se a gente tivesse intimidade com Deus, a gente ia conseguir muito mais coisas. Então, se coisas são alcançadas, se a gente consegue algumas coisas agora na nossa vida sem ter intimidade, só por amor a Deus, sem ter intimidade nenhuma com Ele, imagina se a gente tiver intimidade com Ele, o que a gente não vai conseguir, né? Então, o livro de Jó ensina isso. É um livro extraordinário, um livro incrível, né? E ele fala isso. Aí, continuando no versículo 15, diz: a ele, né, a Deus, ainda que eu fosse justo, eu não responderia. Antes, ao meu juiz eu pediria misericórdia, né? Então ele fala, mesmo que eu fosse inocente, eu não iria lá argumentar contra Deus, eu não ia discutir contra Deus, né? Porque ele, Jó, tinha o pensamento de que Deus não muda de ideia. Se Deus decidiu condená-lo, Deus vai condená-lo. Se Deus decidiu jogar sobre ele a ira dele, Deus vai jogar sobre ele a ira dele. Não adianta ele se arrepender, não adianta ele pedir perdão, que Deus não vai aliviar, porque Deus já decidiu. Então Jó entendia que era uma justiça que Deus não voltava atrás mais no que decidia, né? Então, se Deus decidiu punir, ainda que você se arrependesse, ainda que você implorasse, Deus não mudaria, porque Deus já decidiu. Então, é um Deus que não agiria por amor, né? Era mais justiça. É incrível, né? Porque assim, a gente vai ler ao longo da Bíblia que Deus é amor e justiça na mesma medida. A gente vê que esse posicionamento de Jó mostra que Deus é mais justiça do que amor. Então não é a mesma medida para Jó. Para Jó, Deus é mais justiça do que amor. Então para Jó, Deus não é tanto amor, é mais justiça. E Deus não é assim. A gente vai ver ao longo da Bíblia que Deus é na mesma medida amor e justiça. Mas Deus não é bobo, né? Tem gente que fica achando que Deus é só amor, amor, amor. Mas Deus não é só amor, Deus também é justiça, né? Mas, e Jó achava que Deus era só justiça. Então Jó achava que Deus era só justo, mas Deus também é amor. Então Deus é um Deus justo, que dá o que o filho merece, mas que se toca, mas que sente quando o filho se arrepende. Assim como um pai que está dando uma lição para um filho. E o filho pecou muito, né? E ele merecia um castigo tal. Mas no começo do castigo, o filho se arrependeu e não quer mais praticar aquele erro e pediu desculpa. O pai vai perdoar o filho, não vai continuar deixando ele no castigo. O pai perdoou porque viu que o filho entendeu a lição. Assim é Deus. Mas Jó achava que Deus não era assim. Jó achava que Deus era um Deus de justiça. E não era um Deus de amor, era um Deus de justiça, né? Então era um Deus justo, mas não amor, mas justiça. Então a gente vê que não é assim, Deus é um Deus de amor também, né? O problema é que assim, a gente vai ver ao longo da Bíblia, né? É muito importante estudar toda a Bíblia por causa disso. Igual no livro de Jó, acha-se que é um Deus de justiça, só justiça. A gente vai encontrar outros livros que acham que é Deus só de amor. Então Deus aceita tudo. Você pode pecar o quanto for, você pode fazer o que você quiser, que Deus aceita. Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo. Então, os outros livros, esse livro que mostra isso, né? Porque acham que Deus não é justiça. Eles acham que Deus é só amor.
Então, esquecem de Deus de justiça e acham que Deus é só amor. No livro de Jó, Jó acha que Deus é só justiça e esquece do Deus de amor. Enquanto nesses outros livros fala que Deus é só amor e esquece do Deus de justiça. Aí Deus vem e faz justiça, porque Deus é justiça também. Deus ama, mas Deus também pune, né? Então, aí às vezes as pessoas acham que porque Deus é amor, Deus aceita tudo, né? Ah, pode fazer qualquer coisa porque Deus é amor. Ah, Deus ama tudo. Deus ama a sua criação, Deus ama os seus filhos. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, né? Então, aí as pessoas confundem, acho que é amor, 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 aí a pessoa, tem tanta gente que fala, ai, Deus é amor, a Bíblia é amor, a gente tem que ser amor. Aí a pessoa quer demonstrar quem é Deus pro outro, quer falar de Deus, quer sair pregando quem é Deus e quer sair por aí amando todo mundo. Legal, você tem que amar o próximo. Mas aí as pessoas confundem e começam a amar o pecado do próximo. Não é amar o pecado do próximo, é amar o próximo. Mas o pecado dele não. A gente não tem que amar o pecado do próximo, a gente tem que amar o próximo. A gente tem que receber o próximo do jeito que ele tá, mas o pecado dele não. E a Bíblia é muito clara nisso, né? Deus não aceita o pecado, Deus aceita o pecador. Tanto que Deus não rejeita a pessoa em pecado. Deus fala: vinde a mim como estáis. Você vai para Deus em pecado. Mas Deus não manda você permanecer nele em pecado, Deus manda você se transformar. Então você foi até ele em pecado, mas não tem como permanecer em Deus em pecado. Então você tem que mudar, você sofre uma transformação, né? E aí o livro de Jó, voltando pro livro de Jó, que agora eu fui bem para frente. Aí no livro de Jó, então ele achava que era um Deus de justiça. É Deus justiça e não é amor. Deus não ama, Deus só é justiça, Deus é só justo, né? Então no versículo 16 continua: mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos, né? Então ele fala: mesmo que eu chamasse Deus e Deus me respondesse, né? Ele me ouvisse, ele não ia me dar bola. Ele não ia ouvir o que eu tô falando. Ele não ia dar atenção nenhuma pro que eu tô falando. Aí no versículo 17 ele fala: porque ele me esmaga como uma tempestade, e sem motivo multiplica minhas feridas. Então aqui ele tá falando: olha, Bildade, não adianta eu ir falar com Deus, não adianta eu ir lá e conversar com Deus, porque ainda que ele me respondesse, eu tenho certeza que ele não vai me ouvir, porque olha o que ele está fazendo comigo. Ele está me esmagando com tempestades da ira dele, ele está multiplicando as minhas feridas. Olha o que ele está fazendo na minha vida. Você acha que ele vai me ouvir? Ele não vai me ouvir. Ainda que ele fala, Jó, o que você quer? Eu vou começar a falar, ele vai ficar pensando em outra coisa, ele não vai dar atenção para mim, porque olha o que ele está fazendo na minha vida. Você acha que o que Deus está fazendo na minha vida é de alguém que vai me ouvir? Ele não vai me ouvir. Então Jó falava assim, né? Deus não vai me ouvir, porque ele não vai me ouvir por conta de tudo isso que eu tô passando na minha vida. Não tem como Deus me ouvir. Se tudo isso que eu tô passando na minha vida, né, é por permissão dele, então como que ele vai me ouvir? Ele não quer me ouvir. Ele quer que eu sofra, ele não quer me ouvir. Só que Jó falava sobre coisas que ele não sabia, né? Deus ama nos ouvir. Deus queria ouvir a Jó, tanto que Deus vai ouvir a Jó e vai responder a Jó, né? Então Deus queria ouvir a Jó, mas Jó não conhecia. Jó não entendia quem era Deus. Jó amava Deus, Jó era fiel a Deus, mas Jó não sabia quem era Deus. Então, aqui Jó fala, né? Como que eu vou falar com Deus? Olha o que ele está fazendo comigo. Você acha que ele vai me escutar? Ele me odeia. Deus me odeia. Você acha que alguém vai escutar alguém que ele odeia? Ele não vai me escutar, não. Vai dar nem bola pro que eu tô falando. Aí no versículo 18: não me permite respirar. Deus não me deixa nem respirar, não consigo nem respirar, não consigo nem tempo para ter paz. Eu vivo aqui, eu não consigo, até respirar dói, nem respirar eu não consigo. Antes me farta de amarguras. Assim, eu mal consigo respirar. Hoje as minhas amarguras são maiores do que o ar que eu respiro. Eu sopro o ar respirando, mas as amarguras que ele me dá é muito maior. Eu tô respirando amarguras hoje em dia. Ele tá me enchendo de amarguras. Aí no versículo 19: se é questão de força, ele é poderoso, né? Então ele tá falando assim, ó, Bildade, se for questão de força, de ganhar na força, né, de ganhar no braço, ele é forte. Ele vai me vencer. Eu sou fraco. Se for questão de força para vencer, ele vai vencer. Aí ele fala: se é questão de justiça, quem vai intimá-lo, né? Se for questão de justiça, quem vai obrigá-lo a comparecer ao juízo? Quem vai intimar ele? Quem vai intimar Deus?
Quem vai obrigar Deus a ir para um juízo? Quem, né? Se for questão de justiça, eu vou reclamar com quem minha justiça? Porque quem é que vai intimar Deus? Quem vai obrigar Deus a comparecer nesse tribunal de justiça que se eu quiser montar? Aí ele fala no versículo 20: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado, né? Então ele fala, mesmo eu sendo inocente, eu sei que eu sou inocente, mas se eu ousar abrir minha boca, eu sei que qualquer coisa que eu falar vai ser usado contra mim. Então é melhor eu ficar quieto, porque a raiva que Deus tá, a ira que Deus tá contra mim, qualquer coisa que eu falar vai ser usado contra mim. É que nem aquelas pessoas que falam que qualquer coisa que você fale será usada contra você no tribunal. É isso que Jó tá falando, qualquer coisa que eu falar vai ser usada contra mim no tribunal. Então é melhor eu calar minha boca. Eu não vou falar nada para Deus, porque qualquer coisa que eu for falar vai ser usada contra mim. A minha própria boca vai me condenar. Tudo que eu falar, Deus vai usar contra mim. Deus tem toda a sabedoria do mundo, ele vai usar tudo que eu falar contra mim. Aí ele fala: embora eu seja íntegro, ele vai me ter por culpado, né? Pela minha própria boca, porque eu vou acabar me condenando, eu vou acabar falando bobeira. Aí no versículo 21, eu sou íntegro, mas já não me importo mais, né? Então despreza a minha própria vida. Ele fala, eu sou honesto, porque há um certo desconforto aqui, né? Porque os amigos de Jó insistem em falar que Jó não é íntegro. Os amigos dele insistem em falar que Jó é pecador, que Jó, gente, o próximo amigo dele vai chamar ele de mentiroso. Vai falar, Jó, para de mentira, para de ser mentiroso. Gente, o homem vai chegar e vai falar sim para ele. Então, ele fala, ele tá tentando se defender, né? Ele fala assim, eu sou honesto sim. Eu sou honesto sim, viu? Vocês estão falando que eu não sou, mas eu não sou mentiroso. Eu sou honesto, eu não pequei, mas também não tô mais nem aí. É isso que Jó fala. Eu sou honesto sim, eu não pequei, mas também, ó, não tô mais nem aí. Não tô mais nem aí, eu já desprezo a minha própria vida, eu já não quero mais provar que eu sou inocente, eu já não quero mais provar o meu caráter para vocês, a única coisa que eu quero é morrer, já não me importo mais em me defender para vocês não, né? É isso que o Jó tá falando para os amigos dele. Aí no versículo 22, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, né? Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Então aqui Jó começa, Jó chegou a uma conclusão, né? Porque os amigos falam, ó Jó, Deus só destrói quem é ímpio. Deus só dá o mal para quem é mal. Você acha que Deus abandonaria uma pessoa reta? Você acha que Deus daria o mal para uma pessoa boa? Não. Então essa é a conversa dos amigos dele. Então agora ele fala, ele está se defendendo dessa conversa. Ele fala, quer saber? É tudo a mesma coisa. Deus pune o bom e Deus pune o mal. Deus pune todo mundo, não tem essa não. Vocês estão achando que Deus pune só quem é mal? Deus pune quem é bom também. Eu sou prova disso. Deus também pune quem é bom. Então, ele começa a falar assim, né? Deus destrói quem é bom e Deus destrói quem é mal também. Deus que faz isso. Então, ele já se injuria com aquilo que os amigos dele estavam falando, que os amigos dele ficavam falando para ele, né? Jó, para de conversa mole, reconhece que você é um pecador. Se você está sofrendo o que você está sofrendo, se você está passando o que você está passando, é porque você merece. Algum pecado você fez, alguma coisa você fez para merecer isso, né? Então, Deus só dá o mal para quem é mal, né? Você só colhe o mal se você plantou o mal. Então você fez alguma coisa, Jó. E agora Jó fala, Jó tá se defendendo disso. Jó fala, quer saber? É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Para Deus não tem diferença. Para Deus não se importa com quem é bom e com quem é mal. Para Deus tanto faz se a pessoa é boazinha, se a pessoa é ruim. Mas a gente lembra que Jó aqui falava sobre coisas que ele não conhecia, né? Então ele falava sobre o que ele não entendia. Ele estava falando bobeira aqui, né? Assim como os amigos dele, ele também estava falando bobeira, porque Deus não é assim, né? Mas ele achava, porém, diante da situação dele, é até compreensível uma pessoa assim no nível de revolta dele, né? Diante da experimentação dele pessoal, né? Os amigos dele já não, mas agora ele estava vivendo ali, né? No corpo aquilo. Então ele fala, quer saber? É tudo igual. Para Deus, Deus não diferencia não. Eu cheguei a essa conclusão, meus amigos. Deus não faz diferença não. Deus não tá nem aí se você é bom, se você é ruim. Deus destrói o bom e o ruim junto. Deus não tá nem aí para nada. Ele começa a falar isso, Jó. Aí no versículo 23, quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Aqui, quando fala zomba, não é zomba de Deus ficar alegre.
do desespero dos inocentes ou da morte dos bons. Não é zombar nesse sentido que o Jó está dizendo, de Deus ser um Deus perverso que está castigando e a pessoa morreu e ele está ali rindo, alegre, se satisfazendo da maldade. Não é nesse sentido. Jó está querendo dizer o quê? Quando um flagelo, né, quando algo acontece, né, e causa uma morte repentina, né, de pessoas inocentes, Deus zomba dessa morte porque Deus não presta atenção. Ele está querendo dizer, Deus não. Você acha que Deus está prestando atenção? Deus não presta atenção, não. Deus zomba, mas é porque ele não presta atenção. É isso que o Jó queria dizer, né? Acontece um grande acidente e várias pessoas inocentes morrem juntas, né? E Deus não faz nada. É isso que ele fala, Deus não faz nada. Por que Deus não faz nada? Porque é tudo a mesma coisa. Deus não tá nem aí para quem é bom, para quem é mal. Deus destrói quem é bom e quem é mal. É isso que o Jó está querendo dizer. Né? Então, para Deus tanto faz se você é bom, se você é mal, Deus vai destruir de todo jeito. Quando ele decide destruir, ele destrói. Ele destrói o ímpio se ele decidir destruir, e ele decide, se ele decidir destruir o bom, ele vai destruir o bom também. Ele destrói quem ele quiser. Né? Então, Jó continua nesse pensamento falando isso. Ele fala, é tudo a mesma coisa para Deus, não existe diferença de bom e de ruim, Deus mata o bom, mas Deus mata o ruim também, aí Deus mata um monte de gente bom e não tá nem aí, não faz diferença nenhuma para ele, né? Isso que Jó começa a falar, porque Jó tá numa crise, ele não tá entendendo o que tá acontecendo com ele, então a única explicação para o que tá acontecendo com ele é que Deus não é justo. Então ele começa a desenhar que Deus não é justo, então ele tá falando que Deus não é justo. Né? Então ele está falando, não, Deus não é justo, porque Deus mata o bom e o ruim. Deus não recompensa o bom, Deus mata também o bom. Deus não é justo, né? Então ele começa a falar da injustiça de Deus. Aí aqui no versículo 24, a terra está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo, né? Então ele fala assim, a terra está entregue para os maus. Quem é que domina a terra? Os maus. Quem são poderosos na terra? Os maus. Quem são os mais ricos na terra? Os maus. Quem tem mais na terra? Os maus. Então, aí fala assim, e cobre o rosto dos juízes dela, né? Ou seja, as pessoas que poderiam mudar aquela situação, ou elas não vêm ou elas morrem. Então, quem é que faz isso? É Deus. Deus que faz isso. Deus entregou o mundo para os ímpios, Deus abandonou os bons, Deus não tá nem aí. E essa é a justiça de Deus, né? Então Jó avacalha, né? Jó já começa a falar assim da justiça de Deus, né? Mas depois Jó se arrepende de falar isso, porque Deus não é isso. E ele vai descobrir depois que Deus não é isso. E ele se arrepende. Mas ele fala sobre coisas que ele não entende. E ele fala no momento de aflição ali, que além da aflição que ele está sofrendo, ele está sendo condenado pelos amigos dele, ele está sendo julgado pelos amigos dele ali. Então, ele ainda está sofrendo ali uma pressão psicológica ali por parte dos amigos dele, além de tudo que ele está passando. Então, Deus, tanto que depois Deus aceita, né? Deus perdoa isso, né? Mas Deus fala para ele que não se agradou do que ele fez. Deus fala, não, você não devia ter feito isso. Questionar minha justiça, Jó. Quem é você para falar que eu sou injusto, né? Então Deus questiona depois a Jó. Mas a gente percebe que Jó não deve ter falado isso na maldade de coração. Mas ele deve ter falado realmente, parece aquela coisa que a gente já tá estressado, a gente tá cansado, a gente tá difícil de suportar. A pessoa vem, ao invés de apagar o fogo, a pessoa vem e põe mais lenha na fogueira. Parece que os amigos dele foram lá para isso. Em vez de ajudar a acalmar Jó, eles foram lá jogar mais lenha na fogueira para deixar Jó mais irritado. Então foram deixando Jó cada vez mais irritado e Jó cada vez mais sentindo a necessidade de se defender. Então Jó, ele sentia a necessidade de se defender até dos amigos. Então foi complicado. Então Jó começou a sentir a necessidade de se defender para os amigos porque ele estava passando por aquilo. Então Jó fala, não, eu sou inocente, não mereço passar por isso. Mas meus amigos olham para a minha realidade e dizem que a minha realidade fala contra mim, mas eu sou justo. Então ele começa a falar, então Deus que não é justo. Se eu sou um homem justo e estou passando por isso, então Deus não é justo. Então Deus mata o bom e o ruim. Não tem diferença para Deus ser bom ou ser ruim. Para Deus tanto faz. Ele chega a essa conclusão, né?
Para Deus tanto faz se a pessoa é boa ou é ruim. Mas a gente lembra, né, que Deus não havia abandonado ele, mas era tudo parte ali de um experimento e Deus estava observando ele, né? E era tudo um teste para ver se ele ia ceder às tentações de Satanás. Era Satanás que estava perturbando ele, não era Deus. E ele achava que era Deus, mas Deus estava ali do lado dele, olhando até onde ele iria, né? Até onde ele aguentaria. Porque a gente lembra que Satanás, né, Deus quando falou, sabia o limite da força da vida de Jó. Então, ele sofreria até o limite ali que ele aguentasse viver. Então, não era dor para a morte. Ali não era um sofrimento para a morte, mas era para testar realmente até onde, né, a fé de Jó iria. E a gente vê que aqui ela começa a esmorecer, né? A fé de Jó começa a cambalear aqui, né? Jó começa a ficar, Deus, eu pune o bom como pune o ruim, né? Então começou a esmorecer um pouquinho a fé de Jó aqui. Jó começou a ficar um pouco abalado, né? Jó já estava em crise, ainda esses amigos para perturbar ele, né? Chegaram ainda pessoas para perturbar ele. Parece que deu uma esmorecida ali na fé de Jó. Mas a gente lembra também o que é a fé, né? Fé é você confiar. Mas para você confiar no que alguém falou, você tem que conhecer a pessoa, né? Então, se você não conhece a pessoa, como que você vai confiar no que ela vai cumprir o que ela falou? Então, você precisa conhecer aquela pessoa, né? Então, é a mesma coisa, gente. Quando alguém fala uma coisa pra gente que vai fazer, a gente confia que aquela pessoa vai fazer se a gente conhece aquela pessoa. Se é uma pessoa que a gente não conhece, a gente não confia tanto que vai acontecer, que vai fazer, né? É a mesma coisa Deus. Você tem fé, você confia que Deus vai fazer quando você conhece Deus. E Jó não conhecia tanto a Deus. Ele conhecia a Deus, mas não em intimidade, né? Mas a gente vê que mesmo conhecendo a Deus sem tanta intimidade, a fé de Jó, ainda que tenha dado uma balançada, não caiu totalmente e Jó não deixou de ser fiel. Jó continuou ali seguindo a Deus, Jó não renunciou. Jó não renunciou à fé dele, Jó não renunciou ao que ele acreditava, né? Ainda que ele achasse que ele não merecia aquilo, ainda que ele achasse que ele era condenado, que ele ia para um lugar ruim, ele não renunciou. Ele não renunciou porque ele sabia quem era Deus, né? Ele tinha consciência de quem era Deus, mas ele não conhecia Deus verdadeiramente. Ele conhecia Deus por cima, né? Igual as pessoas hoje em dia às vezes conhecem Deus por um louvor, conhece Deus por causa de algumas pregações que ouviu na igreja, mas não conhece Deus pela palavra, né? Então Jó não conhecia Deus profundamente. Então Jó falava de Deus superficialmente. Então a gente vê que a fé de Jó era superficial também. Por isso que teve essa abalada, ele ficou abalada a fé dele. Porque quando você não conhece profundamente alguém, a sua confiança é abalada ali. Porque você não consegue confiar perfeitamente, confiar completamente que aquela pessoa vai fazer o que ela falou. Porque você não confia totalmente naquela pessoa. E era a mesma coisa Jó. Jó, ele não conhecia totalmente a Deus, intimamente a Deus. Ele conhecia superficialmente a Deus. Então a fé dele era uma fé superficial. Então tanto que agora começou a ser abalada, né? Os amigos dele vêm começar a perturbar ele, colocar coisa na cabeça dele, e ele começa a se abalar mesmo. Ele começa a ter uma crise ali, começa a abalar a fé dele, ele começa a dar umas escorregadas, né? Mas ele não vai ceder, né? Mas a gente vê que começa a ficar meio abalado. Mas por que ficou abalado? Porque ele não conhecia intimamente a Deus. Ele conhecia superficialmente a Deus. Então, a fé dele era igual ao conhecimento dele. Se ele conhece superficialmente a Deus, a fé dele é superficial. Então, dependendo do acontecimento, dependendo do que for a aprovação, dependendo do que exigir da fé, a pessoa não aguenta. Porque a fé dela é superficial igual ao conhecimento dela. A fé dela é tão superficial quanto o que ela conhece de Deus. Então, não se sustenta. Aí acha que não vai acontecer, acha que não vai. Então, para uma fé ser grande, uma fé ser forte, né, tem que ser o mesmo nível de conhecimento da pessoa. Você tem que conhecer a pessoa no mesmo nível para você ter certeza que aquela pessoa vai cumprir aquilo. E a fé de Jó era uma fé superficial, porque ele conhecia Deus superficialmente, né? No final do capítulo, ele tem intimidade com Deus e ele cria uma fé forte, né? Uma fé de intimidade, né? Uma fé muito maior do que a fé que ele tinha antes, né? E com essa fé muito maior que ele tinha antes, ele consegue o dobro de tudo que ele tinha antes. Então, se ele conhecia a Deus superficialmente, se ele tinha uma fé superficial e ele já era próspero, ele era rico, ele era um homem extraordinário, conhecendo a Deus intimamente, ele tinha o dobro de tudo que ele tinha superficialmente. Então, quando era superficial, ele já tinha.
Mas quando foi real, quando foi inteiro, quando foi íntimo, ele teve em dobro. Tudo que ele tinha recebido superficialmente, ele passou a receber em dobro. Então é vantagem, é só vantagem, né? Então ele subiu de nível, né? De superficial, ele passou ali para um conhecimento integral de Deus. Aí no versículo 24, né, continuando, a terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é? Né? Então ele fala, Deus entregou o mundo para os ímpios, né? Os ímpios estão aí rindo, fazendo chacota de quem é bom, e Deus está matando os bons. E os bons estão na mão dos ímpios, né? Estão sofrendo na mão dos ímpios. E quem é que permite isso? É Deus. Deus que permite isso. Então, para Deus, tanto faz. Tanto faz para Deus se você é bom, se você é ruim, para Deus tanto faz. Aí no versículo 25 ele continua: Meus dias correm mais velozes que o de um atleta, né? Que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria, né? Então o dia dele passa muito rápido, mais rápido que um atleta correndo, é uma poesia, né? Então ele fala num termo poético. Ele fala que o dia dele passa muito rápido e que o dia inteiro dele ele não tem alegria. O dia dele passa correndo e ele não consegue nem ver a alegria ao longe, ele não consegue avistar a alegria nem ao longe, ele não tem nada de alegria. Aí no versículo 26, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas, né? Então, no Egito tinham barcos feitos de papiro e esses barcos eram mais rápidos, né? Leve, então o vento levava mais rápido, então ia mais rápido até o local. E ele fala que os dias dele passam como esse barco, era muito rápido, né? E era como águias, né? Que corre ali e pega um peixe na água correndo, né? Uma águia vem e pega um peixe na água e come. Então é como isso também, vem faz um bote assim rápido, né? Quando você vê já passou, né? Então é isso que ele fala que o dia dele tem passado dessa forma. Aí no versículo 27, se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Então ele fala: ainda que eu tentasse esquecer, ainda que eu tentasse sorrir, ainda que eu tentasse parar assim de me queixar e sorrir e tentar mudar o meu semblante de tristeza, eu dentro de mim eu ainda estaria apavorado, porque eu sei que Deus está me condenando. Eu sei que Deus não me tem por inocente. Então não adianta aqui, mesmo vocês não aguentam mais olhar para minha cara de tristeza pelo que eu estou passando. Vocês não aguentam mais ver a minha cara de tédio pelo que eu estou passando, vocês não aguentam mais ouvir as minhas reclamações pelo que eu estou passando, mas ainda que eu tentasse agradar vocês e desse um sorriso aqui e fingisse que tá tudo bem, ainda que eu mudasse o meu semblante, dentro de mim eu estaria apavorado, porque eu sei, é claro que Deus está me condenando. Deus não está me recebendo, Deus está me condenando. Então ele fala isso, eu estaria apavorado. Então, para que eu vou mudar o meu semblante se eu tenho certeza, dentro de mim eu estou vendo, e eu estou sofrendo com isso porque Deus tá me tendo por culpado de alguma coisa. Aí no versículo 29, serei condenado porque pois trabalho eu em vão. Então ele fala, já que eu sou condenado, já que Deus já me condenou, já que Deus já me deu a sentença e não quer me perdoar, então para que eu vou continuar vivendo? Eu vou continuar trabalhando na terra e viver para que se minha sentença não vai mudar? Né? Porque a gente lembra que Jó antes tinha falado, né, para Elifaz, que a vida do homem na terra nada mais é do que a vida de um trabalhador. Você trabalha a sua vida na terra vivo para você receber seu salário na eternidade, né? Então ele fala: se eu já sei qual é meu salário na eternidade, se eu já sei que eu sou condenado, se eu já sei que eu vou ser condenado, que Deus me condenou, para que eu vou continuar trabalhando na terra se eu já sei qual é o meu pagamento? Me leva embora logo, Deus. Eu já fui condenado, o Senhor já me condenou, então para que eu vou continuar aqui na terra trabalhando em vão? Se eu vou trabalhar e não vai mudar meu salário, se o meu salário já foi decretado, que é a minha condenação. Então me libera logo. Aí no versículo 30, ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Então ele fala:
ainda que eu me lavasse, por exemplo, a gente hoje falando, ainda que eu pegasse alvejante, ainda que eu pegasse desinfetante, ainda que eu pegasse cândida, sei lá, qualquer coisa assim, sabe, de limpeza que seja muito forte. Ele fala, ainda que eu pegasse qualquer desses produtos de limpeza muito forte e tomasse banho com eles para me limpar da minha sujeira, o Senhor me pegaria depois desse banho e me afundaria no lodo, me afundaria na lama, me afundaria na poça, né? Aí ele fala, e de forma que até as minhas roupas passariam a me detestar. Então, ainda que eu tentasse me purificar, me limpar totalmente, assim, né? Usando o produto mais eficiente para eliminar bactéria, não sei mais o que, o Senhor me pegaria depois disso e me afundaria, né? Para me humilhar, para mostrar que eu sou um desprezo em pessoa, né? Então ele fala isso. Aí no versículo 32. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo, né? Então aqui ele continua falando para Bildade, né? Porque Bildade mandou Jó ir lá falar com Deus, né? Então ele fala: Ah, Bildade, Deus não é homem como eu, para que eu vá lá e enfrente ele num tribunal. Ele não é homem. Aí ele continua no versículo 33. Não há entre nós um árbitro que põe a mão sobre nós ambos, né? Então existe um árbitro só sobre mim, que é Deus. Mas quem é árbitro sobre Deus? Ninguém. Então só uma pessoa aqui tem um árbitro sobre si, que sou eu. Deus não tem um árbitro sobre si, né? Então não há ninguém que ponha a mão sobre Deus. Quem vai pôr a mão sobre Deus? Ninguém. Aí no versículo 34. Tire ele a sua vara de cima de mim. Então agora ele volta para Deus. Ele fala para Deus: Deus, tira a sua vara de cima de mim, Deus. E não me amedronta mais com seu terror. Eu estou amedrontado. Eu não tinha medo do Senhor dessa forma, mas eu estou com medo. A gente vai ver, temor é diferente de medo, né? Mas aqui ele fala que ele está com medo. Não é temor, é medo. Ele tem medo de Deus. É que nem aquela pessoa, né, que tem um trauma, foi agredida, sei lá, passou por alguma coisa, quando alguém passa perto começa a tremer. Ele fala nesse sentido, dele ter medo, ele tá com medo de Deus. Ele foi tão afetado ali que ele tem medo, ele tá tremendo de medo de Deus. Aí ele fala: Senhor, tira de mim a sua vara, para que eu pare de ficar com esse medo. Eu tô me tremendo de medo, eu tenho medo do Senhor. Aí no versículo 35, então falarei sem o temer. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor tirar a vara de cima de mim, tirar de mim esse medo que eu tô, essa tremedeira, esse pavor que eu tô de você, aí sim eu vou me sentir à vontade para falar. Aí eu vou poder falar com o Senhor. Eu vou poder realmente conversar com o Senhor para ver o que está acontecendo. Mas caso contrário, eu não ouso abrir minha boca. Eu tô com medo. É aquela pessoa que não tem coragem de falar. Alguém entra assim e você fica paralisado, né? Então é ele tá falando isso. Eu falo assim: eu tô paralisado. Eu tô traumatizado diante da tua presença e eu não consigo falar, eu fico paralisado que nem aquela pessoa traumatizada, né? Então é um sofrimento grande e eu tô aqui paralisado, eu não consigo me mover, não consigo falar contigo. Tira a sua vara de mim. Se o Senhor tirar a sua vara de mim, eu vou conseguir falar com o Senhor. Mas até que isso aconteça, eu não abro minha boca. Eu não quero abrir minha boca porque eu tô com medo. Eu tenho tanto pavor que eu não consigo abrir a boca. Eu tô tremendo de medo de você. Então aqui, né, a gente vê que ele era um homem muito temeroso a Deus. Mas agora ele está com medo, ele tem medo de Deus, ele tem medo da ira de Deus, ele tem medo por tudo que está acontecendo na vida dele. Ele começa a ter medo de Deus, começa a tremer de medo do que Deus pode fazer, de que ele abra a boca e fale alguma bobeira e que Deus piore a situação dele. Então ele tem medo de fazer qualquer coisa que piore a situação dele. Então ele tem medo de qualquer coisa que possa piorar. Então a gente acaba aqui hoje o estudo do capítulo 9